Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso bate-papo é sobre a doutrina espírita. Afinal, o que ela é? É uma ciência, uma filosofia ou seria uma religião? Bom, aqui a gente vai desvendar juntos os seus conceitos mais importantes de um jeito bem claro e organizado para criar uma base sólida para quem quer entender essa jornada fascinante de conhecimento. E, para começar, vamos conhecer a figura central por trás de tudo isso. Hippolyte Léon Denisard Rivail, que a gente conhece mais pelo pseudônimo Allan Kardec. E aqui tem um ponto que é fundamental. Ele nunca se viu como fundador de uma religião. A palavra que ele usava era codificador. O trabalho dele foi usar um método quase científico para organizar, para sistematizar todos os ensinamentos que foram transmitidos por diferentes espíritos. Essa citação do próprio Kardec já define perfeitamente o objetivo, né? A doutrina não pede uma fé cega. Pelo contrário, a proposta é bem ousada: ser uma ciência nova, que busca, com base em fatos, em observação, entender essa dimensão espiritual e como ela interage com o nosso mundo físico, o nosso dia a dia. Então tá, como é que essa ciência nova se estrutura? Para a gente entender de verdade, a gente precisa olhar para os seus três pilares fundamentais. E eles não são coisas separadas, não. Muito pelo contrário, eles se entrelaçam e formam um corpo de conhecimento bem coeso, bem completo. E aqui a gente vê a lógica da coisa. Tudo começa com a ciência, ou seja, com a observação dos fenômenos, dos fatos. A partir daí, entra a filosofia para raciocinar sobre o porquê, sobre as implicações desses fatos. E, finalmente, tudo isso leva a uma aplicação moral, que é um convite para a nossa transformação pessoal com base nesse entendimento. E qual a relação disso com a ciência que a gente já conhece, a ciência tradicional? Bom, o Espiritismo não a enxerga como uma adversária, mas sim como uma grande parceira. A ideia é que, enquanto a ciência convencional estuda o universo material, o Espiritismo se dedica a estudar o princípio espiritual. É como se as duas fossem peças do mesmo quebra-cabeça para a gente ter uma compreensão completa da realidade. Depois de entender o que é o Espiritismo, a nossa jornada leva a gente, naturalmente, para a questão mais fundamental de todas: a origem de tudo. Como é que a doutrina espírita entende essa força criadora do universo? E essa busca começa exatamente aqui. Essa é a primeira pergunta que abre a obra fundamental da codificação, o Livro dos Espíritos. É uma pergunta que parece simples na forma, mas que é imensamente profunda. E é ela que estabelece a base para todo o resto do que vem depois. E a resposta é, ao mesmo tempo, super direta e profundamente filosófica. Repara aqui, a definição não usa imagens, não usa formas humanas. O foco está em dois conceitos-chave: inteligência suprema, o que sugere consciência, propósito, e causa primária, ou seja, o ponto de partida absoluto de tudo que existe. A partir daquela definição, a doutrina vai deduzindo, de forma bem lógica, uma série de atributos. Pensa bem, se é a causa de tudo, tem que ser eterno. Se é a inteligência suprema, precisa ser soberanamente justo e bom. Cada atributo desses reforça a imagem de um princípio universal perfeito e não de uma figura com falhas ou paixões humanas. Agora vamos passar do Criador para a criação. Se Deus é a causa primária, o que somos nós, os seres individuais? De onde a gente veio e qual é a nossa natureza essencial? Essa parte aqui explora justamente a origem da alma, ou como chamamos, do espírito. Aqui a gente tem uma distinção que é crucial. A doutrina propõe que nós não somos criados do nada. Existe um princípio inteligente universal, como se fosse uma essência espalhada por toda a criação. O espírito, então, é a individualização desse princípio. É o momento em que ele ganha consciência de si mesmo e a capacidade de fazer escolhas. E esse slide ilustra a jornada épica desse princípio inteligente. É uma evolução que não para. Ele dorme nos minerais, desperta para a vitalidade nas plantas, sonha com o instinto nos animais, até finalmente acordar no reino hominal, que é onde a consciência e a razão realmente desabrocham. É uma visão, assim, grandiosa da vida, né? Então, quando esse espírito encarna como um ser humano, ele é composto por três partes. Tem o corpo físico, que é o nosso instrumento temporário, tem a alma, que é o próprio espírito nessa experiência terrena, e, ligando os dois, tem o perispírito, que é um envoltório semimaterial que funciona como um elo, uma ponte, entre o mundo espiritual e o material. Ok, já entendemos o que somos. Mas agora vem a grande pergunta: por quê? Qual é o propósito dessa jornada imensa, de passar por tantas experiências, de nascer, viver, morrer? A doutrina oferece uma resposta bem fascinante para isso.
O ponto de partida é o princípio da justiça divina, porque como explicar as diferenças imensas que existem entre as pessoas? Segundo a doutrina, não existem privilégios. Todos, sem exceção, começam do mesmo ponto, simples e ignorantes, mas com todo o potencial para evoluir. As diferenças que a gente vê hoje seriam só reflexos de estágios diferentes nessa longa jornada. E o mecanismo para essa evolução toda é a reencarnação. Ela não é vista como um castigo, de jeito nenhum, mas sim como uma oportunidade. É a grande escola da vida que permite ao espírito viver situações diferentes, aprender lições, corrigir erros e, pouco a pouco, desenvolver suas potencialidades, tanto intelectuais quanto morais. Depois de toda essa estrutura filosófica, científica, a gente podia pensar que a aplicação prática seria super complicada. Mas, na verdade, tudo converge para um guia ético extremamente simples e universal. E aqui está a síntese de toda a moral espírita. É a famosa regra de ouro, que a gente encontra em várias culturas e filosofias. Ela é a bússola prática que resume toda a consequência moral da doutrina. Se todas as nossas ações fossem guiadas por esse princípio, o nosso progresso seria inevitável. Em resumo, a doutrina espírita nos apresenta uma visão da vida como uma imensa jornada de aprendizado, uma escalada evolutiva contínua, que começa nos elementos mais simples da criação e tem como destino um estado de maior perfeição. É a jornada, como se costuma dizer, que vai do átomo ao anjo. E a gente termina com uma reflexão. Diante de tudo isso, será que a ciência material e a busca espiritual não são, na verdade, duas asas do mesmo pássaro? Duas ferramentas que, quando trabalham juntas, podem nos ajudar a compreender de forma muito mais completa os grandes mistérios da existência? Fica a questão para a gente pensar.